Eu quero chamar a sua atenção para a maneira como Jesus realizava as suas obras. Amor, serenidade e autoridade fizeram parte do seu viver diário, aqui como Jesus Cristo homem. Sabemos que ele foi gerado pelo Espírito Santo, nascido de uma virgem. Ele deixou toda a sua glória, toda a sua majestade, por amor. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, está escrito que tudo que foi criado, tudo que foi feito, foi por meio dele e para ele. Então, como Jesus Cristo homem, ele demonstrou o amor que vem do Pai. O amor com o qual nos amou primeiro. Um amor que não podemos avaliar, não podemos aquilatar. Deus nos amou de uma forma tão tremenda, tão especial, que entregou o seu Filho unigênito para vir ao mundo, para que pudéssemos ser salvos. Mas Jesus aqui na terra, ele não expressava de forma alguma dúvida, vacilação. Ele não demonstrava nenhum esforço para operar os seus milagres. Ele sempre se dirigiu com amor, palavras, atitudes, o seu olhar de amor. E a cada gesto registrado nas Sagradas Escrituras, nós percebemos claramente a sua determinação em nos dar o melhor. Suas obras, milagres, testemunharam e continuam testemunhando de que ele foi o enviado do Deus eterno. Está lá em João 5,36. E as suas obras e milagres dão testemunho de si e do Pai eterno. Os milagres realizados por Jesus condenavam a incredulidade dos judeus, porque eles não acreditaram, e muitos ainda não acreditam, que ele, Jesus Cristo, o homem, foi o Messias enviado por Deus. A cada ação, a cada palavra, a cada milagre, ele comprovava que verdadeiramente era o Filho de Deus. Jesus Cristo, homem, é o Messias, o enviado de Deus, o Salvador da raça humana. Mas é preciso lembrar e ressaltar que depois da sua entrega, da sua ressurreição, ao voltar para o Pai, ele está assentado à sua direita, agora não mais como o Messias, mas como Jesus, o Filho unigênito do Deus eterno. E esse amor tremendo e indescritível continua sendo demonstrado no seu cuidado. Ele é aquele que nos dá o fôlego da vida. Ainda hoje, muitos afirmam que Jesus Cristo foi apenas um profeta. Não. Ele declara lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 17: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Esse é o objetivo do Senhor. Ele veio, lá em Lucas, Jesus faz uma declaração extraordinária de uma maneira muito simples e objetiva. Ele diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem?
Nós, a humanidade. Observe que desde o momento da criação, o Senhor fez diferente conosco. Tudo que foi criado através da palavra. Mas na hora de criar o ser humano, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Que coisa tremenda. Quando ele voltou para o Pai, ele fez uma declaração extraordinária aos seus discípulos, e essa declaração serve para mim, para você hoje, para a igreja em todos os tempos. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas é preciso lembrar, e eu sempre ressalto, que estar com Cristo, estar em Cristo, não é sinônimo de uma vida de facilidades. Meu irmão, minha irmã, o homem decepciona, mas o Senhor não decepciona. O homem falha, mas o Senhor não falha. Ele é fiel sempre. Por favor, entendam que existe, Deus é Deus, e Deus não é igreja, nem igreja é Deus. E numa ordem eu tenho ensinado para vocês, nós pastores temos ensinado a vocês que Deus, família, a importância da família. Deus, família, trabalho, igreja. A igreja é necessária, porque na igreja nós recebemos a palavra. Aqui nós estamos transmitindo aquilo que o Espírito Santo nos mostra. Uma palavra que, se você sentar e somente ouvir, você vai sair da mesma maneira, mas se você sentar, ouvir e permitir o agir do Espírito Santo, vai haver mudança. E uma mudança para melhor. Todas as vezes, Deus age com poder e grande glória. Hoje pela manhã, na palavra da manhã, eu ressaltei que Deus escreve certo por linhas certas. E é preciso lembrar que Ele não disse que a gente vai viver sobre o que a gente entende. Ele disse: tende fé em Deus. O meu justo viverá da fé. Na oração modelo, Ele nos ensina: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ô, irmãos, eu estou sempre dizendo isso para você, que Deus planejou o melhor e Ele já sabia que hoje estaríamos aqui. Mas ao homem Ele deu o direito de escolha, de aceitá-lo ou rejeitá-lo. Deus não quer nada forçado. Por isso que Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. E o milagre que nós vamos apresentar hoje é um milagre que você conhece muito bem. Encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 5, versículos de 1 a 9. Passado certo tempo, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, há um tanque chamado Betesda, na língua dos hebreus, que é o aramaico, o qual tem 5 pórticos. Nele ficava deitada uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali entrasse, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Eita! O cara estava enfermo há 38 anos naquele lugar. Que exemplo maravilhoso de perseverança. Vendo-o deitado e sabendo que vivia assim havia muito tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado?
A resposta lógica seria: quero. Eu quero, Senhor. Mas ele disse assim, o enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Agora, repara a resposta de Jesus. É como se Jesus não tivesse escutado. Jesus não levou em consideração o que o enfermo falou. E Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. Imediatamente, o homem ficou curado. E pegando a maca, começou a andar. E aquele dia era sábado. Eita! Jesus Cristo é Senhor até do sábado. De vez em quando você vai encontrar alguém assim que diz assim: você tem Jesus como Senhor e Salvador? Tem. Guarda o sábado? Não. Ah, então você não está salvo. O que é isso? O Senhor Jesus disse: não é mais o 7º dia, agora é o 1º dia. O 7º dia foi lá, naquele momento, para o povo judeu. Muitos ainda aguardam. Lá em Jerusalém, da sexta para o sábado, no hotel que nós ficamos, tem um elevador e tinha uma luzinha azul. Você entra, em todos os andares ele para, tanto subindo como descendo, porque se chegar ali e clicar no botão, vou para o térreo, tá? Você já quebrou. Aí o cara está em casa, acende o fogo, vai lá no fogão, quem acendeu, quebrou já. Sentou no carro, vou dirigir, mas eu vou para a igreja, mas está quebrando. Irmãos, nós somos livres disso. Jesus Cristo levou sobre si nossas dores, nossos pecados. Ele é o único e suficiente Salvador. Nós não vivemos mais no período da lei, nós estamos no período da graça. O Deus é o mesmo, é. Mas Deus fez do seu Filho Jesus, seu Filho unigênito, pecado, para que nele sejamos feitos justiça e santidade provenientes do próprio Deus. Ah, irmãos, o tanque de Betesda simbolizava esperança para todos os enfermos. Esperança. O homem da nossa história estava ali há 38 anos. Visitamos as ruínas lá do tanque de Betesda. Eu digo para você que é bem maior do que eu imaginava. Está naquele lugar há mais de 2000 anos, depois desse milagre que ocorreu. A gente vê o seguinte, que muitos enfermos, deitados. O odor ali devia ser um negócio complicado, né? Mas você vê que Jesus chegou e dirigiu aquele homem. Ele tinha um objetivo. Pastor, porque ele não curou todo mundo, ele não podia curar? Pode. Quando chegar no céu, você pergunta a ele, porque eu também não sei. Aleluia. Nós não sabemos quantas vezes aquele homem escutou o mover das águas. E eu fico imaginando quando ele escutava o mover das águas, havia uma ansiedade no seu coração. Havia uma vontade de chegar primeiro, ele queria ser curado. Estava naquele lugar há 38 anos. Quantas vezes ele ouviu gritos de alegria, de regozijo, de louvor ao Senhor pela cura. Mas ele continuava no mesmo lugar. Ele não tinha ninguém que o tirasse dali. Porque ninguém estava com ele para empurrá-lo assim que a água do tanque mexesse. Mas de repente, Jesus entrou naquele lugar. E quando Jesus entrou naquele lugar, Jesus se dirige para aquele homem. Ele faz uma pergunta simples, para uma resposta simples e objetiva. Jesus não escutou o que ele estava dizendo. Não considerou, mas escutar ele escutou. Ah, irmãos, quantas vezes eu, falando com o Senhor, eu digo alguma coisa que a resposta dele, para mim, é como se ele não estivesse ouvindo.
mas eu sei que Ele ouviu. Significa que muitas vezes Ele não dá ouvidos àquilo que nós falamos, porque Ele tem algo melhor. Aleluia! O agir de Deus é perfeito. Nós somos os únicos na criação que sabemos quem somos. O gato não sabe o que é gato, o passarinho não sabe o que é passarinho. Mas nós sabemos quem somos. Criados à imagem e semelhança do Deus eterno. Aleluia! Ele nos deu um espírito imortal. Tem início, mas não tem fim. Esse corpo, ele tem início, meio e fim. Eu quero ser arrebatado, mas sei lá, se o Senhor me chamar antes, louvado seja o nome de Jesus. Se for arrebatado, louvado seja o nome de Jesus. Nós temos uma alma, o centro das emoções. Mas o Espírito é imortal. Deus não é imortal, Deus é eterno. Ele não tem início, não tem fim. A nossa mente não consegue chegar num denominador comum, onde nós podemos entender o início e saber que ele não tem fim. Não dá para isso. Porque tudo para a gente tem início, meio e fim. Aquele homem estava ali, e ao Jesus entrar, a vida daquele pobre homem foi totalmente transformada. Igreja, a vida aqui na terra é um presente divino, mas tudo aqui é passageiro, tudo passa, as coisas mudam, os costumes, as pessoas, mas a palavra continua a mesma. Jesus declara que a sua palavra dura para sempre. Ele diz: o céu e a terra passarão, mas a minha palavra nunca. A palavra permanece. E nós temos promessas em Cristo Jesus. Há promessas para aqueles que estão em Cristo. Será que vale a pena praticar o pecado? Não. Pecado promete vitória, promete vida, e o seu final é derrota, é morte. Mas o Senhor, Ele nos dá vida, Ele nos promete vida. Nunca esqueça, eu vou sempre estar ressaltando que viver na terra, como já disse agora há pouco, não significa uma vida de facilidade se estivermos com Cristo, mas significa que a presença dEle fará toda a diferença. Não sei se você já passou por isso, chega alguém que diz assim, está no aperto, está no aperreio, e você não é crente? Sou. E por que está passando por isso? Sabe por quê? Porque estou respirando. Agora, no dia que eu deixar de respirar, não vou passar por nada disso. Você sabe disso? Você tem certeza disso? O cara vai ficar, não. É o Senhor que nos dá esse direito. Não é resultado das boas obras, mas é resultado de receber, de aceitar a Jesus Cristo como o Senhor, o único e suficiente Salvador. Igreja, nunca podemos nos esquecer disso. Nunca podemos nos esquecer de que sem Cristo a nossa vida não tem o mesmo valor. Aleluia. Aí sabe, irmãos, quantas vezes as pessoas imaginam que não existe saída. Quantas vezes eu já atendi pessoas que dizem assim, pastor, para mim não tem saída. Eu digo, eu garanto a você que sim. Qual é a garantia? É Cristo. Através de quê? Da sua palavra. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele conhece os nossos projetos antes que nós os conheçamos. Você pode enganar ao seu semelhante, o homem pode enganar ao outro homem. Quando eu falo homem, eu estou falando ser humano, tá? Homem e mulher. Mas o Senhor não se deixa enganar em nada. Nada. Nem por um milionésimo do segundo. Não. Qual é a diferença? O que nos leva à salvação é a sua graça. O seu amor incondicional.
Em Cristo Jesus nós continuamos pecadores, entretanto pecadores que não conseguem mais viver na prática do pecado. É preciso entender que não podemos nos considerar melhores do que os outros. Nós temos uma missão, que é transmitir a palavra, e essa transmissão da palavra é através, primeiro, do nosso testemunho. Não adianta você falar que é crente, que crê, que é evangélico, que é o sei o quê, se a sua vida não dá testemunho. Fique quieto, fique calado, porque você precisa de uma experiência real com Cristo. É por isso que o Senhor diz assim: acima de tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem a saída da vida. Procurar ter a palavra no coração. O que é que o salmista diz? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ele diz: eu escondi porque eu não quero pecar contra ti. Eu guardei bem guardada, eu faço uso da palavra. Ô gente, mas quando eu falo em dificuldades, vem automaticamente à minha mente a visão do profeta Abacuque. Que coisa tremenda, Abacuque 3, 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele me fará os pés, Ele fará os meus pés como os da coça, e me fará andar sobre os lugares altos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Na visão do profeta, tudo estava exterminado. Mas ele faz uma coisa, ele ratifica a sua visão por fé. Eu não sei quais as lutas que você tem enfrentado, mas o Senhor sabe. Ele conhece. Ele diz que recolhe as nossas lágrimas. Ele diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Oh, glórias ao nome de Jesus. Ele nos ensina que o nosso olhar fixo tem que estar nele, porque Ele é o único perfeito. Em tudo foi tentado, homem nenhum jamais, em época alguma, foi, é ou será mais tentado do que Jesus. Ele permaneceu firme, firme até o fim. Aleluia. As lições que recebemos das Sagradas Escrituras são lições extraordinárias de fé, vida e esperança. Lições de fé, vida e esperança. Ah, meu Deus. Lições de vitórias, de paz, de alegria, promessas de vida eterna. O mover das águas está ocorrendo agora. Não um mover físico, mas espiritual. É a presença do Senhor agindo para curar, salvar, libertar, restaurar, sustentar e conceder vida eterna. É isso. Então nunca pense que não há saída. Nunca pense isso. Nunca desista da vida. Mas se prostre diante do Senhor. Reconheça o seu pecado diante do Senhor. Ó Deus, teu Filho unigênito, santo e puro, o Senhor fez dele pecado, para que hoje, agora, no ano de 2026, eu possa ser perdoado e receber uma vida plena na tua presença. Ele conhece a enfermidade de cada pessoa.
O Senhor Jesus conhece nossos verdadeiros propósitos. Ele conhece a nossa dor. Ele conhece a nossa alegria. Ele conhece o que temos guardado no coração. Não deixe lixo se acumular no seu coração. O que é lixo? Tudo aquilo que não provém do Senhor. Toda palavra, todo o intento do homem, contrário aos princípios bíblicos. Tudo que não provém dele. Não deixa no coração. Joga fora. Às vezes chega alguém e diz assim: pastor, o senhor lembra tal disso assim, assim, assim? Rapaz, sinceramente, lembro não. Mas o senhor não lembra? Lembro não. Eu vou dizer que lembro, o senhor não lembra? E o que é isso? É o agir de Deus. Entenda que não somos melhores do que os outros, melhores do que os outros. Nós temos um compromisso com o Senhor. Compromisso de proclamar a sua palavra. Discípulos de Jesus, ide por todo mundo, proclamando o Evangelho. Não estamos no patamar onde as outras pessoas estão lá embaixo, não, por favor. Nunca discuta religião com ninguém. Há muitos anos eu fui convidado para uma determinada faculdade, para um momento com uma determinada turma. Eles estavam levando vários líderes religiosos e vieram me convidar para ir, eu fui. Eu levei a minha Bíblia. E lá na hora, fazia pergunta, eu orei: Senhor, me dá a resposta aqui. Ia lá na palavra, porque o Senhor diz assim, assim. Aí teve um momento que a responsável, né, a professora disse: ô pastor, assim não dá. Porque tudo que a gente pergunta, o Senhor responde com a palavra. Sim, mas eu estou respondendo com a palavra e dizendo aqui a interpretação, dizendo o que é que o Senhor espera da gente. Porque o mundo não aceita. Irmãos, o mundo não nos aceita porque nós estamos na contramão daquilo que ele tem como melhor. Nós temos um compromisso com o Senhor. Compromisso de proclamar a sua palavra, sim. Irmãos, quantas vezes eu orei e o Senhor curou. Glórias a Jesus. E quantas vezes mais ainda eu orei e não aconteceu nada. E eu desisti de orar por isso, de jeito nenhum. Quando meu pai estava enfermo, eu orava por ele todos os dias. Orei por uma determinada pessoa que tinha a mesma enfermidade dela e o Senhor curou. E aí, pastor, e aí? Eu não curo não, eu estou apenas repreendendo a enfermidade em nome de Jesus. O Senhor vai curar, é propósito dele. O mais importante não é a vida aqui, mas é a eternidade. Eternidade significa vida sem fim. Toda a vida. Lá a gente não envelhece. Eita, Jesus. Lá não vai precisar de roupa e trocar de roupa toda vez, não. Mas tem aqui para gente, parênteses, tem um rio para a gente mergulhar e tomar um banhozinho. Promessas do Senhor para aqueles que estão em Cristo. Então nós podemos enfrentar todas as aflições na certeza absoluta que elas ficarão para trás. O que é que o Senhor diz? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Você crê nisso? Irmãos, Jesus conhecia o sofrimento daquele homem. Jesus conhecia a sua luta. Quantas vezes ele deve ter clamado ao Senhor? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Deus conhece a sua dor. Deus conhece a sua angústia. Deus conhece o seu vazio. Deus conhece a sua crise.
Olhe, dinheiro, joias, o que você quiser de bens materiais, eles não satisfazem. Pode satisfazer por algum tempo. Vai dormir feliz, satisfeito. Eu consegui, eu conquistei. No outro dia, agora em Cristo é diferente. Não, é diferente. A gente recebe da paz que somente Ele pode nos dar. A firme convicção que tudo aqui é passageiro, mas a palavra permanece para sempre. O Senhor tem em suas mãos o diagnóstico da sua vida. Ele sabe o quanto você está sofrendo. Ele sabe há quanto tempo você está sofrendo. Ele conhece a dor de ser abandonado. Jesus conhece. Porque quando ele estava ali no Calvário, Deus podia fazer duas coisas. Deus podia tirá-lo de lá e todos nós morreríamos eternamente. Ou ele daria as costas para o seu próprio filho, para que nele recebêssemos a salvação. Foi isso que ele fez. Pai, por que me abandonaste? O profeta Isaías, cerca de 750 anos, teve uma visão e disse assim: olhando para ele não se via parecer nem formosura. Aquele que nunca pecou, Deus fez dele pecado. Uma das batalhas espirituais terríveis, eu tenho dito para você, e a gente tem que repreender isso falando, não é só pensando não. Porque o inimigo, ele não sabe o que a gente pensa, ele joga pensamentos. Lembrar de coisas passadas. Eu podia ter feito diferente. Eu podia ter dado uma assistência maior. Alguns pensam assim: eu queria voltar atrás. Eu queria ter criado os meus filhos de uma maneira diferente. Eu queria ter dado mais assistência para eles. Eu queria ter sido mais presente. E isso foi algo que me angustiou durante muito tempo. Até que o Senhor me fez entender que o fato de não poder voltar ao passado não significava que eu não podia dar do meu melhor para os meus filhos. De uma maneira diferente, porque já estavam crescidos. Mas o Senhor diz na sua palavra que quem está em Cristo é uma nova criatura, que as coisas velhas, as coisas antigas já ficaram para trás, Ele fez tudo novo. Nós não podemos voltar ao passado, mas podemos fazer diferente no presente e no futuro, aleluia. Passou. Mas a vida não acabou. Deus tinha propósito com aquele homem. Escutem a palavra de Jesus para aquele homem no mesmo dia, que foi paralítico, mas que agora estava curado. Aí o Senhor diz lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 14, Jesus encontrou-o mais tarde no templo e disse-lhe: olha, já estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O texto mostra que o pecado é maligno, que o paralítico sofreu mais de 38 anos por causa do seu pecado. Por 38 anos ficou à beira do tanque de Betesda. Mais uma vez eu digo que não conheço a sua vida.
mas o Senhor conhece. A divina compaixão de Jesus viu o sofrimento daquele homem. Para pessoas, causa perdida. Mas escuta aqui, para Deus não existe causa perdida. Lá no livro do profeta Jeremias, se não me engano, capítulo 3, versículo 27, ele diz assim: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Porventura, haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Ele se apresenta como Deus, ele faz a pergunta e ele responde. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, o que é que você tem para apresentar diante do Senhor? Apresenta. Qual vai ser a resposta, pastor? Eu não sei. Ele vai dizer sim? Eu não sei. Ele vai dizer não? Eu não sei. Mas posso garantir uma coisa, ou sim ou não, será a resposta do Senhor para a sua vida. E é a melhor resposta. Talvez você não tenha mais forças para clamar. Não ter forças para clamar eu passei por isso. Uma enfermidade terrível, dores indescritíveis. Eu não tinha forças para clamar, mas o Espírito Santo me fez entender que eu clamasse pelo nome de Jesus. E eu me lembro, clamando pelo nome de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Há poder nesse nome. Esse nome tem poder. Esse é o nome mais alto, mais poderoso do que todos os homens. Talvez você tenha encontrado incompreensões e lutas para que as coisas não aconteçam. Mas Jesus se importa com você. Ele se compadece da sua vida. É por isso que Ele está fazendo hoje, agora, as águas mexerem. Significa receber a palavra. Ter a determinação de se apresentar diante do Senhor. Se você entra aqui e apenas escuta, vai embora do mesmo jeito. Mas se você entra, recebe, guarda essa palavra e pede ao Senhor para que você possa ter mudança, para que Ele mude a sua vida, mude a sua história. Ô irmãos, se não fosse Jesus, sei lá onde é que eu estaria hoje. Se não fosse Jesus, onde você estaria? A vida com Cristo, mais uma vez, não é sinônimo de falta de aflições, mas a garantia da presença dEle, lutando as nossas lutas. Nós aprendemos que não devemos agir como aquele homem inválido à beira do tanque de Betesda. Por uma razão, nós conhecemos quem curou aquele homem. Jesus. Para ter vitória, não cruze os braços à espera que alguém venha para jogá-lo nas águas. Jesus Cristo entregou a sua vida por você. Ele quer somente que você diga: eu quero. Eu quero experimentar desse Jesus que esse povo parece louco tem experimentado. Pula, grita, louva, celebra o Senhor. Não precisa de droga, não precisa de bebida para se alegrar. Amanhece o dia melhor do que anoiteceu. Que a cada instante na presença do Senhor nossa vida é melhor. Ele quer restaurar a sua vida, meu irmão, minha irmã.
não há interesse nosso, nós não queremos saber da sua vida. O que nós queremos dizer para você é que o Senhor continua te amando, que você pode se reconciliar com Ele. E a você que ainda não teve uma experiência real com o Senhor, que você possa dizer: eu quero ter essa experiência, eu quero experimentar desse Jesus que mudou a vida daquele homem lá no tanque de Betesda e tem mudado a vida de tantas pessoas. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Mesmo que todos tenham dito que não amavam você, que não amam você, Ele diz: eu te amo. Eu quero o melhor para você. O mover das águas é o Espírito de Deus operando. Isso não é um sonho, isso é uma realidade. Isso é real. E que você possa ouvir a voz do Senhor, abrindo o seu coração para que Ele reine em seu viver. Amém? Fiquemos de pé, equipe de louvor. Dá-me de beber você.